Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, você fica bem sem óculos, você fica bem de óculos, você fica bem sempre, porque você sempre traz para a gente muita alegria, entusiasmo e informação. Esse pacote é imbatível. E eu queria saber de você o seguinte: nos últimos dias você tem falado de câmbio, né? E parece que hoje o presidente do Banco Central, depois desse sobe e desce, intervenção não é a palavra adequada, o leilão de dólar, o presidente falou sobre isso e parece que ele tentou explicar que não é bem aquilo. Conta pra gente, Juliana, boa tarde. Oi, Eneg. Pois é, é aquilo, parece aquilo, mas não é bem aquilo, né, Eneg? Então tem ali um economês para traduzir aí dessa interferência no câmbio. Boa tarde para você, boa tarde aí para a Débora, para o nosso Oi. ouvinte. O Eneg estava me zoando para o ouvinte que não está vendo a imagem, porque a pessoa usa óculos e está fingindo que é jovem, né? Aí quando a câmera ligou, eu estava com óculos, então, mas assim, no ar eu finjo que eu não preciso de óculos, entendeu? Então, são os bastidores, né, Eneg, aí Bastidores da da noite. Agora, notícia. você sabe, mas olha, a Joana Treptow, ela é jovem, a nossa É colega verdade. do Jornal da Band, e ela usa óculos. Ela usa óculos. Eu uso óculos, na verdade, para fazer o Jornal da Band, porque o teleprompter, que é o que a gente lê, fica longe demais. Então eu uso óculos, mas no dia a dia eu não estou de óculos, mas eu preciso de óculos, desde que eu era adolescente. Então, o óculos é muita gente, tem muita criança que está agora no carro ouvindo a gente e usa óculos também. Então, não é um indicador de idade, não, É um Juliana. Não, charme. lógico que É um não. charme. Não, quando a gente usa desde criança, é lindo, o charme jovem também, Joana, né? O problema é quando você vai chegando nos 50 e aí você precisa do óculos por conta da Para idade. ler, Mas né? vamos lá. Que é o meu caso. Mas então, o Banco Central ontem fez aquele leilão de venda de dólares, foi US$ 1 bilhão que o Banco Central ofereceu, no momento em que o dólar no dia anterior tinha batido R$ 5,05, que foi o maior valor desde outubro do ano passado. Então, essa intervenção, né, ali no mercado de câmbio, ela aconteceu e o Banco Central, com isso, evitou que o dólar pudesse subir mais. O que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou agora há pouco, num evento aqui do setor financeiro em São Paulo, ele fala assim: não foi uma intervenção por conta. Cadê? O Morco passando, nanã, perdi, tá na linha, mas vou achar aqui. Tá. Aí ele falou assim: não foi explicada pela questão de poder controlar, fazer uma interferência no dólar. Segundo ele, a razão da intervenção foi explicada na comunicação e boa parte do mercado não entendeu. Ele diz que ela não foi motivada, essa intervenção, pelo vencimento, foi motivada pelo vencimento de títulos atrelados à moeda americana. Enfim, tentando traduzir aqui rapidinho para vocês, perdi aqui a linha, mas o presidente do Banco Central, isso é verdade, assim, ele, quando tem assim, vencimento de contratos, de títulos públicos, por exemplo, tinha realmente um vencimento ontem de títulos atrelados ao dólar. Enfim, os investidores compram esses títulos, e aí quando vai chegando perto do vencimento, o que, que acontece? Quem tem esses títulos em dólares, empresas, por exemplo, esses títulos servem como uma espécie de proteção cambial, né? Empresas que dependem muito do dólar, de exportação, importação. Então, é como se você estivesse guardando o dólar, né? E se precavendo, caso você precise, você não tem que comprar de última hora e ter uma perda inesperada. Então, esses papéis servem para isso. Você fecha um contrato onde aquele contrato garante que no dia do vencimento, o dólar, na hora de você resgatar, vai estar valendo o valor X, né, que você fechou no momento do contrato. E aí, quando vai vencendo o contrato, o que acontece? As empresas começam a buscar o dólar, começam a buscar essa forma de proteção, principalmente no mercado futuro, que é como funcionam ali as negociações do câmbio. Então, ele fala assim: olha, foi uma questão pontual, o Banco Central colocou o dinheiro porque tinha uma demanda, né, uma necessidade
concentrada agora nessa semana. Mas aí, Oineg, é claro que se você já está num movimento de valorização do dólar, que é um movimento que vem dos Estados Unidos, é um movimento internacional, não é só em relação ao nosso real. A economia americana ela está mais forte do que se imaginava. Então, o dólar tem se mantido em patamares elevados. Aí você imagina se o Banco Central não tivesse feito essa venda de dólares ontem. É claro que o dólar ia subir muito mais, porque aí ia juntar a pressão internacional com a pressão interna do vencimento de papéis. Então, agora, né, é difícil você medir também o quanto que é exatamente de uma preocupação maior, que o dólar começou a subir, hoje já bateu R$ 5,08, e o pessoal começa a ficar, quem depende, né, de dólar para negócio, começa a querer comprar mais mesmo, né? E você tem uma pressão também adicional, não só por vencimento de contrato, mas por uma preocupação, né, das empresas que possam estar olhando o risco do dólar subir muito mais e quererem comprar logo o dólar para poderem minimizar as perdas. Então, ele está tentando aqui explicar, tentando minimizar, porque, de fato, você não tem uma explosão do dólar, né? Mas a gente tem que acompanhar, né, Inês? Como a gente falou ontem, assim, não é isso que vai. Ele até fez um discurso que daqui a pouco a inflação de alimentos já vai começar a ceder, que ele está preocupado ainda com a inflação de serviços, que ele está mais preocupado com os serviços, com o comércio e tal, com os preços, e não falou exatamente de influência de dólar, né? Não vai ser essa alta do dólar que vai levar a uma piora nas projeções de inflação, ok. Tipo, não foi por isso que eu botei dinheiro no mercado, né? Tipo, a situação não é tão alarmante assim. O recado é mais ou menos isso. Mas é claro que ajuda, né, Enéas, a controlar um dólar que poderia estar mais alto, sim. Agora, o Brasil tem uma reserva internacional espetacular, gigantesca, né? São centenas e centenas de bilhões de dólares, 300 e carambola bilhões de dólares. Se o Brasil estivesse enfrentando um movimento especulativo contra a economia brasileira, não ia ser $1 bilhão num leilão que ia resolver o problema. Em 2019, Exato. o próprio Roberto Campos fez alguns leilões para poder enfrentar um movimento e tal. Mas não há como resolver um problema se, por exemplo, se a origem, se o epicentro fosse o Brasil. Como a gente já teve crise na Argentina, como a gente teve crise na Rússia, como a gente já teve várias crises, esses países se arrebentam, na Grécia e outros. Você pode ter o dinheiro que for, que você se estrumbica quando há um movimento de especulação. Sei lá, crise no sistema bancário brasileiro. Olha o que aconteceu com os Estados Unidos em 2008. Se o Brasil tivesse no epicentro de uma discussão, o mercado imobiliário brasileiro tem um problema gravíssimo, ou então alguma coisa de insolvência de um setor empresarial muito forte, ou uma mega, sei lá, um problema grave no campo e tal. Nós não temos nada disso, nada. Não tem nada no Brasil que explique isso. Então, eu entendo, e eu acho que com essa tua explicação sobre o que disse o presidente do Banco Central fica mais claro, eu entendo que realmente é um ajustezinho para evitar um solavanco, mas numa tempestade, que nem é uma tempestade, mas uma chuva que vem de fora, né, Juliana? Não é um troço produzido aqui. Se fosse produzido aqui, ele ia ter que queimar alguns leilões com vários bilhões, não? Ele está tentando passar essa mensagem, exatamente, que não tem ali um desespero, né? E que essas interferências, aí ele fala que o câmbio, enfim, o câmbio é flutuante, claro, que é o que você falou. Óbvio que você vai botar dinheiro, você tem uma crise realmente grande, você vai ficar enxugando gelo. E essas interferências do Banco Central, elas servem para amenizar, para evitar justamente esses solavancos, né, que você está se referindo, para não, de repente, aumentar de uma hora para outra. Então, o Banco Central tenta suavizar, mas a intenção não é controlar o dólar, por exemplo, abaixo de R$ 5, né? Não tem como fazer isso. Então, é uma questão realmente para poder fazer uma transição, enfim, caso a tendência seja de alta, ele vai subir, né? Só que aí ele vai fazendo com que essa transição ali para cima seja um pouco mais suave para não causar solavancos na economia. Então, ele está dizendo um pouco isso, também essa mensagem de que ele não está preocupado exatamente com isso. Claro, ele diz que as preocupações aumentaram, porque os Estados Unidos estão demorando a cortar juros, eles também estão com a inflação ainda acima do previsto,
e isso tem dificultado essa queda do dólar. Isso atrapalha a gente, claro, né? Mas aí ele coloca, Ineg, uma preocupação aqui, de novo, maior, dizendo que ele segue acompanhando a tal da inflação de serviços. Ele está olhando para ver se internamente a nossa economia mais aquecida, principalmente o mercado de trabalho, se isso não vai acabar levando a uma pressão inflacionária maior do que o Banco Central estava prevendo para esse ano. Então, ele está colocando ali nesse discurso um pouco também de, olha, parece que, sei lá, aconteceu uma tragédia, o Banco Central saiu correndo, né? Então, ele achou que a interpretação ficou assim e passou uma mensagem como se, enfim, o dólar agora fosse explodir, né? E aí acabou queda de juros, tá uma coisa mais dramática, né? Então, ele agora tenta fazer esse discurso tentando dar esse recado que, de fato, né, Enéas, você não tem aí uma crise e tal, é claro, e todo mundo espera que o dólar em algum momento comece a ceder, porque o Banco Central dos Estados Unidos vai começar a cortar juros em breve, então a moeda deve começar a ceder. Agora, deve começar a ceder. Até começar a ceder, é lógico que você tem aquela insegurança, aquela incerteza e tal, mas, de fato, por enquanto, não é nada grave, né, o que está acontecendo. É isso aí, Juliana Rosa, Economia com você. Na semana que vem sai um dado importante sobre a economia americana, que é o índice de preços deles lá. E é importante que esse número comece a cair. Então está todo mundo esperando, daqui uma semana exatamente, esse tal número, para que, se começar a cair, isso é um bom sinal, né? Ou seja, se vier uma queda, isso vai ser um bom sinal, está todo mundo esperando, né, Juliana? É aquele índice da inflação, né, que é o mais Isso, esperado lá dos exato. estados, tipo, E é tipo o semana que vem. IPCA deles, né? E é o IPCA deles lá. Exatamente. É semana que vem, Vai, quarta-feira. vai fazer muita diferença, claro, né? Porque agora as previsões é que os juros comecem a cair em junho. Agora está tudo concentrado em junho. Quando você vê as pesquisas no mercado financeiro, era março, né? Agora é Agora é junho. junho. Mas você E é tem uma galera interessante. prevendo só no segundo semestre, né? Eita. E É aí é isso, o interessante, né? dólar vai pressionando, né? Os americanos, eles estão vivendo um ciclo inflacionário que eles não veem há 50 anos. Sim. Então, uma pessoa que tem 50 anos hoje não sabe o que é inflação, porque nasceu quando tinha inflação. Então, o cara tem que ter 70 anos para ter tido 20 a 50 e hoje está vendo É verdade. inflação. Aqui, uma pessoa que tem 40 anos viveu alguns ciclos inflacionários, né? Então é uma coisa que não tem cabimento. E lá eles estão sofrendo com 3,2. Eles estão. 3,2 é um É negócio incrível. Aqui verdade. a gente festeja 3,5, né? Se tivesse 3,5, a gente ia falar centro da meta. É uma coisa fantástica a realidade de cada país. Juliana Rosa, Economia com você. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, beijo. Valeu, beijão. E só para registrar que a Joana Treptow tá ouvindo a gente, viu? Ela escutou aqui a Ah, é? homenagem, tá na Vou botar o audiência. óculos, então, em homenagem a Olha ele. lá, olha Tá lá. na Ó, Juliana Rosa de óculos. homenagem. Tá Outro linda, dia a Joana. Joana Treptow apresentou o Jornal da Band de óculos e fez o maior sucesso. A quantidade de Ah, é? mensagens. Sim, pelas redes sociais, tanto dos canais oficiais do Jornal da Band, quanto os canais dela, e ela tem muitos seguidores, elogiaram muito a escolha do óculos. O óculos é um charme, sim. Parabéns, Juliana Rosa. Obrigado. Beijo, Adorei, Ju. pronto. Até amanhã. Assumi. Obrigada Assumi. pelo incentivo. Tá linda. 12h58, a gente volta a conversar com a Juliana Rosa amanhã.